Graça e paz, tudo bem? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? De estarmos na casa do Senhor para aprender da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando a respeito da igreja de Filadélfia. Então, para nós é um motivo de bastante alegria estar aí junto com vocês para falar do amor de Deus para conosco através da sua palavra. Nós queremos agora, antes de mais nada, orar. E está comigo aqui, né, pastor Samir, o Ivan, embora o Ivan está subindo, ele tem o culto dele para participar. Mas eu quero pedir ao pastor Samir que faça essa oração de início. E já abre lá sua Bíblia no capítulo 3, né, de Apocalipse. E nós vamos falar da Filadélfia. Tá certo? Vamos lá, pastorzão. Em nome de Jesus, saúde a todos na gloriosa graça e paz de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Vamos então agradecer a Deus por este momento. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor nosso Deus. A ti toda glória, honra, louvor e adoração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Que agora o teu Santo Espírito traga ao nosso coração a tua revelação, Pai. E que esta palavra fique em nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Então, muito bem. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 7 até o versículo 13, né? É o texto que fala da carta à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Filadélfia. E nós queremos, então, meditar nisso. E antes de falarmos, antes de lermos aqui esses versículos, eu quero falar de algumas curiosidades lá da igreja, né, de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela tem, a tradução do nome dela é amor fraternal, ou amor fraterno. E essa cidade ela foi fundada 140 anos antes de Cristo. 140 anos. E o fundador dessa cidade era o Átalo II. E ele colocou o nome nessa igreja em homenagem ao seu irmão, porque ele tinha um amor muito grande pelo seu irmão. Então ele colocou o nome da cidade como Filadélfia, que no grego quer dizer Filos e Adelpos. Tá? Então são dois nomes agregados. Filos, tradução dele é amor, e Adelpos, tradução é irmão. Então, quando junta, amor de irmão, ou amor fraterno, né? Amor entre os pais, os parentes, os irmãos, né? Então é nesse conceito aí. E essa cidade ela foi fundada na rota de correio, né? do Império. Então, ela ficava num ponto bem estratégico, tá? Esse ponto era a saída também, né, para o Oriente, e por isso que Filadélfia ela tem uma curiosidade interessante, que ela era chamada não só de Filadélfia, mas alguns outros nomes, né? No caso era chamada de Pequena Atenas, Portal do Oriente, porque como dava acesso, ela estava no meio, né, do acesso para o Oriente. Então, eles tratavam a cidade de Filadélfia dessa forma. Portal do Oriente, que era a saída. Então, ali era constantemente muitos visitantes que entravam ou passavam pela cidade de Filadélfia. E os impérios também, né, tinham que passar por ali. E Pequena Atenas, pelo fato que na cidade de Filadélfia também tinha muitos deuses, né, muitos pequenos deuses que eles falam, né, e os deuses gregos, né, nós sabemos que a Grécia antiga, ela tinha muitos deuses, muitos. E Filadélfia, pelo fato de estar ali naquele ponto estratégico, então ela era chamada de Pequena Atenas pelo fato de ter muita divindade, muitos deuses, muitos ídolos. E ali que
que nasceu a Igreja de Cristo, e Filadélfia, como nós falamos na semana passada, ela não teve nenhuma crítica e nenhuma repreensão por parte de Cristo. Nenhuma. Então, era uma cidade que não era tão rica, a igreja era uma igreja que ela não tinha muitas posses, né? Ela não tinha muitos frequentadores que tinham lá os seus bens numa quantidade maior. Então, ela era uma igreja, talvez uma igreja pequena. Se a gente for aprofundar e analisar, percebe-se que é como se ela fosse uma igreja pequena. A gente vai ver até na fala de Cristo, no versículo 8, a gente vai ver essa fala, e que dá a entender que era uma igreja pequena, né, por Cristo chamá-la de fraca. Né, uma igreja fraca, porém uma igreja que tinha muita força. Então, era isso aí. Ela ficava na rota do Correio Imperial, né, na saída para o Oriente. Só que é uma região vulcânica. Então, uma região vulcânica, a terra até que fica fértil, porém, ela é muito perigosa. Não é? Você hoje moraria numa terra, numa cidade que teria vulcões por perto? Não, porque vulcão você não sabe a que horas que ele vai entrar em erupção, se vai entrar ou não, e nem o fato só de entrar em erupção, né? O fato que quando você está próximo dos vulcões, há muito tremor de terra. E a terra era muito fértil, mas ela tinha esse perigo. E no ano 17 depois de Cristo, o que aconteceu? Pela questão da área vulcânica, deles entrarem alguns, não em total erupção, mas começou a ter muito tremor, e essa cidade ela foi destruída pelos abalos que os vulcões estavam acometendo aquela cidade, aquela terra. Então, no ano 17 depois de Cristo, ela veio a ruir, a cidade de Filadélfia, tá? E houve muita dificuldade para que reconstruísse essa cidade. Aí, mais para frente, eles vão conseguir. E as melhores condições para a reconstrução da cidade de Filadélfia foi quando Tibério, né, se propôs a ajudar essa cidade. Ele, com as suas posses, ele pegou e injetou dinheiro e passou a ajudar na reconstrução da cidade de Filadélfia. E logo depois disso, ela passou a ser chamada disso, né, de Nova Cesareia, ou seja, uma dedução para o novo César, né, que seria o fato de Tibério, né. César não é nome, é padrão, né? Então é padrão dos imperadores. Então todos os imperadores teriam que chamar César, porém cada um tinha o seu nome. E foi o que aconteceu, né? Tibério, ele veio a ser o César de Roma, né? O imperador romano. E então aí eles fizeram esta intitulação de Nova Cesareia ou Novo César. E o pessoal começou a chamar agora a cidade de Filadélfia. Ainda chamavam pelo nome, como era anterior, né? O nome era Filadélfia, mas alguns falavam Pequena Atenas, ou outro portal do Oriente. Eram como se fossem apelidos, né, que se coloca, né? Nós até temos um tema aqui na nossa cidade, Bauru, a cidade sem limites. Mas aqui é um complemento, né, um tema que foi dado quando Bauru fez 100 anos, né? Então, nesse caso aqui, a cidade passou a chamar Nova Cesareia. Só que depois, né, depois de Tibério, veio Vespasiano. E aí, novamente, o povo, vamos lá, vamos também dar honra, né, a esse novo César aí, ao Vespasiano. E começaram a chamar a cidade de Filadélfia de Flávia. Parece que não tem nada a ver. Mas, na verdade, quando você pega o nome de Vespasiano, eu não trouxe aqui o nome dele completo, mas o camarada, né,
acho que 5 ou 6 nomes ou sobrenomes ele tem. E um dos que estão no meio é Flávio. Então, Vespasiano, alguma coisa, e tem no meio ali Flávio, tá? E por isso que passaram a chamar a cidade de Filadélfia de Flávia. Então, olha só quantos nomes. É interessante as coisas de Deus, é incrível aos nossos olhos, né, aos olhos carnais do ser humano, o fator, como Deus ele projeta as coisas, e a gente pensa que está sem nenhum sentido e de repente aparecem os sentidos. Depois eu vou te mostrar sobre isso aqui, tá? Sobre esses nomes, e eu vou te lembrar por que eu estou falando isso aqui, tá? A questão de nome. Então, Filadélfia é uma cidade que ela teve muitos nomes, era chamada de muitos nomes. Tá certo? Então vamos lá agora para o versículo de número 7, para entrarmos no texto da palavra do Senhor. Vai dizer, sexta carta, né, à igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo. Olha que interessante. Então, muito bem. Nessa primeira parte aqui, nós vamos ver a apresentação de Cristo para esta igreja. Nós sabemos que nas outras cartas, nas cinco cartas anteriores, ele vem sempre e se apresenta, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, né? Só para a gente lembrar disso, na primeira carta, que é a igreja de Éfeso, né, ele introduz, né, ou ele faz a apresentação de Cristo assim, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Essa foi a apresentação de Cristo para a igreja de Éfeso. Depois vem Esmirna, e ele vai dizer, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, e isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A apresentação de Cristo como primeiro e último, e o que morreu, venceu e reviveu. Tá certo? Terceira carta, a igreja de Pérgamo, diz, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, aquele que tem o poder na palavra, e a palavra é ele próprio, né? Cristo. Então essa espada aguda nós veremos em outros contextos, aliás, em outros textos, né? Que faz parte do mesmo contexto, que Cristo é a palavra. E a palavra, ela corta dos 2 lados, né? Dos 2 gumes. Gumes é o corte, um lado e outro lado. Isso foi a apresentação para a igreja de Pérgamo. Aí veio para a quarta igreja, que é Tiatira. E ele diz, isto diz o Filho de Deus. Então ele se apresenta como Filho de Deus e que tem os olhos como chama de fogo. Lembra disso? E os pés semelhantes a latão reluzente. Ok? A quinta igreja, a igreja de Sardes. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esta foi a apresentação de Jesus para a igreja de Sardes. E agora ele se apresenta dessa forma. Olha, bem interessante. Então ele vai dizer, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Olha que legal. E o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ok? Então essa é a apresentação de Jesus Cristo para a igreja de Filadélfia, uma igreja que ele não traz nenhuma crítica, nenhuma repreensão, mas, e até, né, e foi muito interessante o nome. E muitas vezes a gente fala assim para você, querido, olha, o propósito de Deus na vida das pessoas, o propósito de Deus em alguma ou outra situação, e às vezes a gente fica querendo entender, mas como assim, propósito de Deus? Às vezes não estamos nem falando em questão da igreja de Cristo, mas da vida cotidiana, da vida natural, né? Se estivéssemos falando aqui do nome da cidade de Bauru. Então, o propósito de Deus, ele sempre acontece. Então não foi à toa, não foi por acaso que Átalo II, ele vai e coloca este nome. Tudo bem que foi em relação à questão do amor muito grande que ele tinha ao seu irmão. Porém, você pode ter certeza que o propósito de Deus se cumpre na vida de Átalo II para que ele colocasse o nome nessa cidade dessa forma, porque a igreja, ela é
tratada ou chamada, né, pelo nome da igreja. A igreja de Filadélfia. É a igreja de Cristo, mas é a igreja de Filadélfia. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja metodista. E poderíamos falar a igreja central de Bauru, se tivesse só essa igreja aqui, não é? Mas nós estamos falando da igreja de Cristo. Hoje tem muitas denominações e são igrejas de Cristo, né? Mas lá não. Lá a única igreja de Cristo era a igreja, essa igreja aqui, que estava em Filadélfia. Existia outras sinagogas, ou talvez outros templos, mas não se tratava do cristianismo, porque o cristianismo estava ainda no seu período de nascimento, de crescimento, período de avassalamento, estava levantando o voo, não é? Então, ela é chamada por igreja, a igreja de Filadélfia, tanto que o contexto, o texto aqui vai dizer, sexta carta à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Então, quando o Átalo II colocou, talvez no coração dele, no entendimento dele, ele estava colocando simplesmente uma homenagem ao seu irmão. Mas o propósito de Deus se cumpre na vida das pessoas. Não estamos falando aqui que Átalo era cristão, não vem esse ao caso. A questão que Deus cumpre propósito não só na vida dos cristãos, mas na vida de outras pessoas, de todos os seres humanos. Porque todos são criaturas do Senhor. E os propósitos que Deus faz se cumprem. Alguns para o bem, outros para o mal, mas vai se cumprir. Porque Deus já propôs, já fez essa proposta, Deus já predestinou essas coisas e não vai mudar. Então isso, nós estamos falando das 7 cartas de Apocalipse que fazem parte do quê? Do plano divino de Deus para a salvação daqueles que Ele chama. Então está tudo pronto, está tudo no seu tempo se cumprindo. Tá certo? Então, é por isso que essa igreja, uma igreja que não teve nenhuma crítica por Cristo e nenhuma repreensão. Então, alguns pregadores, alguns pastores vão até dizer assim, olha, a igreja de Filadélfia é o símbolo da igreja perfeita. Na verdade, não existe igreja perfeita. A perfeição se dá em Cristo, mas ela é um modelo de como devemos agir para buscar essa perfeição. Porque o nosso alvo, a nossa meta é Cristo. É alcançar até a vinda de Cristo, o dia do arrebatamento de Cristo, que é o dia da vitória completa de Cristo, embora Cristo sempre vencedor, mas em questão da igreja, não é? Então o dia do arrebatamento será o grande dia do Senhor. Então, nós estamos falando aqui de um plano, de um projeto que já está pronto. E desde a fundação da terra. Deus não fica projetando todos os dias, igual nós fazemos. Eu sou representante comercial, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso projetar a minha semana. Numa outra planilha, eu preciso projetar o mês seguinte, né? E tem lá a planilha macro que projeta o ano. Então, dentro de um projeto de ano, tem o projeto do mês e tem o projeto da semana e tem as metas, né, facultadas a cada dia daquela semana para que você consiga cumprir no final do mês a meta mensal e no final do ano a meta anual. Então nós fazemos isso, o máximo que conseguimos projetar é um ano. Mas Deus não, na sua soberania, em todo o seu poder e majestade, Deus, Ele criou a terra, criou os céus, e quando Ele criou a terra e criou os céus, Ele já havia escrito o livro da vida. Olha que interessante. Há controvérsias? Tem gente que diz aí que o livro está sendo escrito. Os nomes ainda estão sendo colocados. A Bíblia vai dizer que o nome está escrito no livro da vida desde a fundação da terra. O Senhor nos conhece, o Senhor nos projetou desde a fundação da terra, ou antes da fundação da terra. Então, quando Deus funda, juntamente com Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele, lá em Gênesis capítulo 1, que ele vai agora discorrer e dizer a forma que foi criado a terra e os seres viventes, e ali também o homem, os nomes, e o salmista Davi ainda vai além, ele vai dizer que o Senhor já escreveu todos os dias da nossa vida. O salmista escreve isso. Todos os dias da minha vida foram escritos antes da fundação da terra.
Isso a gente não, jamais consegue entender na nossa razão humana, porque a nossa razão humana ela é limitada. Aí nós ficamos pensando como que alguém pode projetar algo que ele não sabe nem onde está. Mas com Deus não tem esse negócio de não sabe. Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas, Deus tem todas as coisas, Ele é em todas as coisas. Tá certo? Então, quando nós entendemos que nós necessitamos do Espírito Santo para nos orientar, a palavra que é Cristo, a palavra de Deus é Cristo. E é pela palavra que nós já chegamos a Deus. Por quê? Porque a palavra é Cristo. Então nós começamos a entender através do Espírito, através do raciocínio humano. Não dá, irmão, não tem condição. Quantos cientistas, quantos homens famosos aí que procuram um entendimento próprio dele nas Escrituras Sagradas, ele não vai conseguir entender. Ele não vai conseguir entender. Interpretação bíblica somente pela razão humana, esquece, isso não acontece. É óbvio que existem as interpretações, claro. Nós estamos estudando, nós estamos analisando, nós estamos pesquisando e nós temos as interpretações. Mas ela é sempre regada pelo Espírito Santo. E a posição maior, a verdade única e pura, está no Espírito Santo, que é Ele que nos revela. Porque Ele instruiu os homens para escrever a palavra de Deus, a escrever a Cristo. Por isso que a gente sempre fala, eu gosto muito de citar isso. Gênesis, Apocalipse. O único interessante, o único que leva toda a fama, a glória, a razão é Cristo. Ninguém, irmão. Existe a história de José, a história de João, a história de Pedro, a história de Davi, a história de Abraão, de Moisés, de Sansão, de Salomão. Tantos homens que se a gente for descrever aqui, a gente fica um tempão, não é? Mas o mais importante é Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Tá certo? É isso que nós precisamos entender. Então, onde está o homem? O homem está aqui nesse intermédio para glorificar a Cristo, para exaltar a Cristo. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente diz assim, ali tem um grande pregador. Não, irmão, porque todos somos servos de Deus. E se é servo, não é grande. Não existe nenhum servo grande. Nenhum. Porque se ele for grande, ele não vai ser servo. Ele é senhor. Então não existe servo grande. E se é grande, não é servo. É senhor. E nós somos servos. Então o grande é Cristo. Né? O bom é sempre Deus. E em Cristo nós alcançamos a salvação. Então a bondade de Deus nos alcança através de Cristo, pela morte dele na cruz e pela ressurreição dele. E nisso nós temos agora o direito de entrar no céu pela porta. E a porta é quem? É Cristo. Nós trilhamos um caminho para chegar a Deus. E quem é o caminho? Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta. Não é? E aquele que passar por mim se salvará, achará pastagem, ou seja, achará alimento. Então esse alimento aqui, ó, da palavra, né? O cristão ele precisa se alimentar todos os dias, né? E não só uma vez por dia. Muitas vezes nós precisamos vir aqui, ó, comer um petisco da palavra de Deus, porque é Cristo, Cristo na nossa vida. Então, quando nós estamos aí vivenciando o cristocêntrico através do Espírito Santo, nós não caímos na malha do inimigo que quer que nós sejamos alguma coisa. Não importa quem é o Ismael, importa quem é Cristo. Eu sou um canal que Cristo usa. Né? Se tirar o Espírito Santo, sobra o quê, irmão? Sobra um invólucro carnal que não presta para nada. Um ser que a única coisa que sabe é pecar. Porque a carne nos leva para pecar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, através do Espírito Santo, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo agora prontificados para o dia, o grande dia, não é? Da ceia, o grande dia do enlace matrimonial entre a igreja e Cristo. Oh, aleluia! Que maravilha será! Então é isso que nós precisamos entender desta forma. Quando o Senhor ele vem e trata de um amor tão grande com a igreja de Filadélfia, não há repreensão, não que ela seja uma igreja perfeita,
mas ela está caminhando, ela não deixa as pecuinhas do dia a dia, as pequenas situações, querer atrapalhar a sua santificação, a sua adoração, o seu louvor. Quantas pessoas da nossa família que não nos tiram, irmão, de uma adoração num dia de culto? Às vezes uma questão de uma dor de cabeça, nós não viemos à igreja, não é? Quantas coisas nos tiram a atenção dentro da igreja. Estamos na igreja, momento da ministração da palavra, o pastor está ministrando a palavra e de repente no nosso bolso vibra. E aí a gente não se contém em ficar ouvindo a palavra de Deus. Mas você vai pegar o seu celular e vai olhar quem é que está te chamando ou quem está te mandando uma mensagem. Não é isso que acontece conosco? Irmão, não sejamos hipócritas. A gente faz isso. E deixamos de ouvir a palavra que o servo de Deus, o anjo de Deus está lá ministrando para ver o que um colega, um amigo, um parente está... Às vezes é uma piadinha, às vezes é só uma mensaginha e nos tirou o foco da adoração. E às vezes naquele momento, uma palavra que poderia confortar o meu coração, eu perdi de ouvi-la, porque a gente não consegue duas atenções. Nós temos dois ouvidos, mas nós temos um cérebro só. A audição ela é uma só. Então nós precisamos, né, e no final de toda a carta, né, se voltarmos ao versículo 6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Embora aqui não está falando desse ouvido aqui, né, mas está falando do ouvido espiritual. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito não diz ao meu ouvido, o Espírito diz ao meu coração. É ele que transmite a mensagem ao meu coração. Como se fosse telepatia, talvez. Não é? O homem tenta aí comunicar-se por telepatia. O Espírito Santo de Deus faz isso, mas é porque ele está dentro de nós. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, quando nós entendemos a igreja de Filadélfia, não como uma igreja perfeita, mas como um modelo perfeito de igreja para que nós venhamos seguir. Claro que eles tinham lá as suas dificuldades, eles tinham os momentos que acabavam cometendo e caindo em pecado, porém era uma igreja voltada para guardar a palavra de Deus, e aquele que guarda, como o salmista disse, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu escondo, que se eu agora vamos lá, vamos traduzir palavra por Cristo, então escondi Cristo no meu coração. Escondi a Cristo no meu coração. Por quê? Porque quem é que me projeta Cristo, irmão? Espírito Santo. Eu não consigo dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo que está dentro do meu coração. Entende? Então não é questão de pronunciar a palavra, né? Jesus Cristo Senhor. A questão é que a minha vida tem que pronunciar estas coisas. Como o salmista diz no Salmo 19, né? A natureza de Deus, ela fala de Deus em todos os momentos, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, sem palavras. E elas chegam até o fim do mundo, ou seja, em todos os confins da terra. E isto é falado sem palavra. Esta é a natureza de Deus. Aí você olha para o céu, você olha para as estrelas, você olha para as árvores, você olha para um fruto, você olha para uma pequena flor, ao desabrochar, aquele pequeno botão desabrocha, fica lá uma rosa ou outra flor, algo tão lindo e maravilhoso que o ser humano é incapaz de fazer isso. Qualquer outra é incapaz de fazer, mas Deus faz na sua soberania. A natureza, agora ela se rende ao Senhor. Um dia ela anuncia outro dia, porque ela vive a essência da criação. Ela é a criação de Deus. Então, em todo movimento que ela faz, não é? Em todo movimento, bate o vento nas árvores, as folhas, os galhos se mexem, tudo isso estão entoando, talvez louvores, podemos até dizer, porque diz palavras, mas sem dizer as palavras, a fala sem palavra, o canto sem o louvor, sem a escrita, mas eles estão glorificando e adorando ao Senhor. Então é esta forma. Nós temos que estar sempre prontos e buscar, dentro da nossa responsabilidade de cristão, se somos cristãos, nós não temos que viver aí a qualquer momento. O Senhor diz, o pecado jaz à porta. E você vai tomar posse dele ou não? Essa é a sua responsabilidade.
Mas Cristo nos chamou, se Cristo nos chamou e colocou o Espírito de Deus em nós, então nós não temos mais que ficar agora vendidos ou rendidos ao pecado. Não, a nossa posição é outra, o nosso foco é outro, o nosso trabalhar é outro, o nosso agir é outro, o nosso pensar é outro, o nosso andar é outro. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então aqui está uma igreja como modelo de perfeição, porque nós vamos entender agora na descrição dos outros versículos, mas qual é a relevância da palavra de Deus no nosso dia a dia. Às vezes a gente se entristece quando sabe que pessoas perdem a Bíblia, pessoas não sabem onde está a sua Bíblia. Isso mostra que não há interesse, não há responsabilidade. Agora, se eu visualizar por isso, como que eu vou dizer que essa pessoa é uma pessoa que tem o Espírito Santo? Se o Espírito Santo me incomoda a cada momento, Cristo, 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 eu preciso glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. E é por isso que os apóstolos vão dizer, olha, orai sem cessar. Orai. Qual é a oração? Nós já falamos a respeito disso, né? A oração é a minha conversa com Deus. Então, converse com Deus sem cessar. A gente fica perdendo tanto tempo falando de coisas banais. Não que a gente vai ficar vidrado em só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Mas a questão é, quando eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus dentro do meu coração, então o conceito maior é falar dela. É óbvio que eu tenho o meu dia a dia, eu tenho o meu linguajar, né? Eu tenho minhas conversas com as amizades, com a família, com até uns irmãos da igreja, mas uma conversa paralela, claro, sim. Mas nós precisamos saber que em todo momento Cristo tem que ser glorificado pelas nossas vidas, as nossas atitudes e a nossa palavra. E ele diz, aquele que é santo, verdadeiro, e que tem a chave. Interessante a maneira que ele se coloca, Cristo se coloca para a igreja de Filadélfia. Então ele coloca 3 condições aqui. Aquele que tem toda a santidade, porque nós sabemos que o Senhor é santo. E uma das falas de Cristo para a nossa vida é, sede santo, porque eu sou santo. Então é necessário que você se santifique. Aonde? No Espírito Santo de Deus. Por isso que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito mostra que a nossa responsabilidade é nos santificar diante do Senhor. São justificados pela fé que há em Cristo Jesus, mas nós precisamos procurar purificar a nossa vida, o nosso passo, né? Aquilo que nós convivemos no nosso dia a dia. Tá certo? Então, muito bem, olha lá. Ele vai dizer, então, nesse primeiro versículo, as 3 condições. Ele diz, aquele que é santo é verdadeiro e que tem a chave. Vamos só falar um pouquinho aqui a questão dessa chave. É uma chave, até eu quero lembrar a você, existem as pessoas que colocam tanto nome em demônio, não vamos tratar disso. Demônio, não sei o quê. Mas existe lá nessa fala um tal demônio chamado tranca-rua. Já ouviu falar disso? Né? Então tem a pomba gira. Um demônio que é pomba gira. Por que um demônio vai ser chamado de pomba gira? Vai ter esse nome, né? Se a pomba é símbolo do Espírito Santo. Mas quem colocou isso aí foi o homem. Não vem na palavra de Deus escrito isso aí. O Senhor, Cristo em nenhum momento denomina o nome. E uma vez ele pergunta para aquele camarada que estava possesso por uma legião de demônios em Gadara, o Senhor pergunta lá, Marcos capítulo 5, se eu não me engano, o Senhor pergunta para ele, qual é o teu nome? Mas não é porque Cristo queria saber o nome dele. Cristo conhece todos os demônios, Cristo sabe tudo. A questão é que ele queria mostrar para os seus discípulos que não é só um demônio que às vezes está apoderando de uma pessoa, mas muitos, milhares. E ele disse, legião, aliás, porque somos muitos. Então era um montante de demônios, né? Até o correto seria falar endemoninhados. Era um ninho de demônios ali, na vida daquele homem.
E por isso que o homem vivia, ele morava no cemitério. Vai saber se não comia cadáver. Quem mora no cemitério não tem restaurante perto, não é? Então, essa é a questão. Mas colocaram lá o nome do demônio chamado Tranca-Rua. No livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, nós temos um texto interessante lá, e eu vou ler para você aqui, tá? Se você não quiser procurar na tua Bíblia, não precisa. Eu trouxe o versículo aqui, ó. Diz assim, ó, Isaías capítulo 22, versículo 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então, neste livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, ele está aqui mostrando o cumprimento de uma profecia proferida lá no livro de Isaías, capítulo 22, 22. Óbvio que lá está se referindo a um outro servo, mas como simbologia. Nenhum servo de Deus, humano, estaria tendo toda essa, não responsabilidade, mas autoridade de abrir e ninguém poder fechar. Fechar e ninguém poder abrir. Então ali ele está fazendo um tratado simbólico de Cristo, o Filho de Deus. Tá certo? Então, para aqueles que ficam falando aí que Apocalipse é só coisa do futuro, não. Ele mostra os cumprimentos da palavra lá do Velho Testamento. Tá certo? Por isso que nós falamos lá no começo, Apocalipse não foi escrito para um só povo, uma só época, mas foi escrito para a igreja. Foi escrito para a igreja. No caso aqui, as 7 cartas foram literalmente escritas para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. Porém, elas exemplificam e são modelos para nós ainda no dia de hoje, porque não é exclusivo desse povo. Porque hoje nós passamos por dificuldade, passamos por perseguição, embora bem menor, né? No sentido bem menor do que era lá no passado. Claro, mas cada um em sua época mostra que a igreja de Cristo sempre será cuidada e guardada por Cristo. Ele jamais abandona a sua igreja. Mas tem a igreja. A igreja também não abandona Cristo, irmão. O que abandona são aqueles que não são igreja. Nós temos essa dificuldade para entender. Puxa, aquele irmão que está aqui do meu lado, como que ele não pode ser crente? Não é, irmão. É joio, está do meu lado aqui. Canta o mesmo hino que eu, lê a Bíblia junto comigo. Né? Até faz, né? Na hora do louvor, faz. Toma, participa da Santa Ceia. Mas não é da igreja. Não é da igreja. Quando Jesus fala assim, olha, estarão 2 no campo, um sobe e o outro fica. Estarão 2 deitados na cama, um sobe e o outro fica. Estarão 2 no moinho, um vai e o outro fica. Irmão, ele não está dizendo que a igreja vai subir 50%. Tem pessoa que pensa isso. A igreja vai subir 50%. Jamais. A igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada na sua totalidade, 100%. Mas e aqueles que ficaram? Não era igreja. Não eram escolhidos. Porque Cristo jamais vai deixar os seus escolhidos para trás. O sangue de Jesus Cristo tem maior poder do que o meu domínio. Então, se Cristo me chamou, o Espírito Santo me aperfeiçoa até o momento de Cristo me levar. Quer antes ou quer no arrebatamento. Porque Jesus mesmo diz, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. E em outro texto ele vai dizer o mesmo contexto. Aqueles que o Pai me deu são meus. E ninguém os arrebata da minha mão. Às vezes a gente fica pensando que o diabo tem poder de tirar. Tirou aquele crente lá da mão de... Como, irmão? Aí então o diabo tem mais poder que Deus. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que não é isso. Quando Jesus Cristo, ele cumpre, um pouco antes dele subir ao céu, ele vai dizer assim, todo poder e autoridade é-me dado nos céus e na terra, e embaixo da terra ou acima dos céus. Todo poder é-me dado. Quem deu? Deus.
Deus deu esse poder e autoridade. Por isso que Cristo é uma autoridade. Por isso que ele se coloca agora aqui, ó, como autoridade. Aquele que abre e ninguém fecha. E se fechar, ninguém abre. Que é isso? Autoridade. Autoridade. Então, quem tem autoridade, fecha e ninguém vai abrir. Tem que ir lá pedir para ele. E se ele dizer não, é não. Então, a autoridade está no nome de Jesus Cristo. Então, ele se mostra como o santo, o puro, o imaculado, o verdadeiro justo e verdadeiro filho. E ele diz, sede santo. Então, se nós somos chamados do Senhor, somos escolhidos pelo Senhor, se arde o nosso coração quando a palavra do Senhor é ministrada, é porque somos escolhidos por Ele. E nós precisamos, na nossa responsabilidade, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque se somos do Senhor, buscamos o Senhor. Você entendeu? Ah, mas acabou escorregando e pecou, ok. Mas ele é restabelecido pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O diabo não nos arrebata da mão de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, veja bem, essa é a santidade de Cristo. Ele é santo por completo. Ele se fez de pecador para morrer no Calvário. Levou sobre ele os nossos pecados, as nossas impurezas. E isso ele levou. Mas ele nunca pecou. Ele nunca foi sujo em nenhum momento. Quando nós falamos em questão de sujeira de pecado. Tá certo? Então ele se apresenta como santo. E o que é verdadeiro. Por quê, irmão? Tem um anticristo aí. E não é de hoje, é desde essa época aqui que foi escrito. Né? Desde o início da igreja. Já existe o espírito do anticristo. Isso sempre opera. E ele quer fazer o quê? Ele quer enganar o povo. Ele quer enganar os cristãos. Aqueles que não são cristãos, né? Nós vivemos aí debaixo de ataques dessa maldita ideologia de gênero. Quando você pensa que a turma desistiu de investir sobre as nossas crianças, vem esses amaldiçoados com outras coisas. Não é? Então, cada dia é livro, é literatura, é revista e tal, e são comerciais de TV, tudo querendo trazer ideologia de gênero. Por quê? Para destituir família. Para destituir família. Hoje está na mídia essa questão daquele comercial da Natura. Irmão, que coisa, isso não se faz. Mas eu não vou tratar disso aqui. Mas isso não dá para aceitar e nem para compreender. Mas nós entendemos que os tempos eles estão sendo colocados porque Deus já tem isso predestinado. E a questão desses camaradas, eles vão se levantar cada dia mais. Não vai melhorar, não vai ficar bom, irmãos. Não vai. É a palavra de Deus. Quando nós falamos a respeito das 70 semanas de Daniel, das 7 semanas, então nós estamos o quê? No último período. Vamos ver um pouco mais para frente, na questão da tribulação. Estamos vivendo o período da tribulação. O primeiro período da tribulação é isso aí, irmão. É as investidas que vêm sobre a igreja. E não para. Cada dia acontece coisa nova. É as investidas. E por que as 7 cartas do Apocalipse se colocam dessa forma? É para que eles não desistissem. Mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, mesmo sendo provados, mesmo sendo tentados, para que eles não desistissem. E o Senhor vai sempre trazer aí para eles, tenho contra você, para de fazer isso. Olha, contra você eu tenho isso, para de fazer. Não é isso que nós vimos nas outras cartas? Né? Na carta anterior de Sardes, olha, lembra de onde você caiu. E se arrepende disso que você fez. Porque tem certas coisas na nossa vida que a gente toma uma decisão e a gente vai cair. A gente vai cair. A graça não está mais fluindo em nós. É necessário regressar novamente às mãos do Senhor.
Ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. Para que nós voltemos a esse tempo, porque se a gente não vigiar, a gente vai perder. E não estou falando aqui em questão de salvação, é perder aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida hoje, irmão. Porque quem tem, tem, quem não tem, não tem. Quem é chamado pelo Senhor. E ele diz o verdadeiro. Então, a verdade está em Cristo. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esse não é o versículo-chave. O versículo-chave é o 8,36. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, aí sim vocês serão libertos. Então, quem é a verdade? É Cristo. Quem nos liberta é Cristo. Às vezes você fala com uma pessoa que são dependentes químicos e ele já tentou isso, tentou aquilo, tentou outra coisa, foi internado ali, em outro lugar, em outro e tal, e não houve a libertação. Passa-se um tempo, mas a pessoa não consegue se libertar. Agora, quando Cristo entra no negócio, acabou. Não tem esse negócio de regressar. Cristo entra e ele nos liberta. Ele nos leva a uma verdadeira libertação. E a maior libertação, o que nós precisamos entender isso, a maior libertação que Cristo traz na nossa vida é a libertação da escravidão do pecado. Tantas outras coisas. O Senhor pode nos livrar de enfermidade, né? Pode nos livrar de peste, pode nos livrar de fazer negociação ruim no nosso dia a dia, pode, mas a primordial, a principal, aquela que é exclusiva, tem que ser exclusiva no nosso coração, é a libertação da minha vida dos pecados que eu cometia. Hoje eu não sou mais escravo do pecado. Hoje eu estou livre, livre para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Esta é a libertação que Cristo nos traz. Do jugo, o salário do pecado é a morte. E não é questão de morrer aqui. Essa morte, essa primeira morte, não, isso aqui não é o problema. O problema é a segunda morte. É a segunda morte. Que é o que? A condenação final. É o juízo final. A partir do juízo final, foi condenado, já era, não tem retorno mais. É para toda a eternidade. Então, o Senhor nos livra desse pecado, da escravidão do pecado que nos leva à morte. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então, muito bem. Então, a respeito do poder, da autoridade, ele fala sobre isso, sobre quem tem a chave. Tá? Então, só para concluir a questão aqui desse demônio que nós falamos, demônio tranca a rua. Então, o demônio trancou a rua da minha casa. Benção nenhuma chega lá. Olha, o demônio tem trancado as coisas na minha vida. Eu não consigo emprego. Irmão, aonde que o demônio tem esse poder se Cristo está na minha vida? O que me faz muitas vezes, porta fechada em questão de emprego. Falta o quê? Falta você estudar. Estuda. Presta hoje tem muito cursinho. Cursos técnicos. Abra o leque de possibilidades para que uma empresa te contrate. Mas não. Essas pessoas ainda vão dizer assim, a Bíblia me basta. Como se a Bíblia me basta? O camarada não entende nada da Bíblia. Não tem conhecimento da Bíblia. Se a Bíblia me basta, eu tenho que conhecer a Bíblia por completo. Eu preciso cada dia me aprofundar mais nela. Mas não é isso que acontece. É simplesmente uma desculpa, né? A Bíblia me basta. Né? Se Deus quiser, Deus abre uma porta de emprego para mim. Irmão, pelo amor de Deus. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá sabedoria, Ele nos dá saúde. Mas você tem que estudar. A pessoa não quer estudar e quer ser alguma coisa. Não vai ser. O meu trabalho, porque eu não tenho estudo. Vai estudar. Vai estudar. Não é? Mas existe uma grande muralha em questão de
de estudos, né, que a gente precisa derrubar por terra, até em questão de teologia. Tem igrejas aí, tem ministérios que o pastor fala, não tem que fazer teologia, o negócio é geologia, tem que ter joelhologia, da forma que ele fala. Como isso? Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Eu quero ser um pastor, eu quero ministrar, eu quero ser um homem usado por Deus na palavra, tem que estudar. A letra mata, não é essa letra que mata, irmão, é a letra da lei que mata. Se eu for ver a lei hoje, eu estou perdido, estou morto, porque eu não consigo cumprir a lei. Mas a lei, ela se cumpre em Cristo, e eu tendo Cristo, eu estou cumprindo a lei. Não foi isso que Cristo fez? Quando perguntaram para ele, quais são os mandamentos? Estavam perguntando para ele, quais são os mandamentos? Todo mundo sabia que eram 10 mandamentos. Aí Jesus pega e fala assim, olha, 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então o que cumpre esses 2 mandamentos, cumpre tudo. Aí você analisa lá, pega lá e vai ler os 10 mandamentos e vê se não é exatamente isso que Cristo está falando. Então aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele não tem outro Deus diante dele. Ele não busca idolatria. Ele não idolatra nada, porque Deus é acima de todas as coisas. Ele não idolatra filho, não idolatra esposa, não idolatra mãe, não idolatra pai, não idolatra carro, não idolatra roupa, não idolatra o anel da formatura, o relógio, ou talvez o celular de última geração, o iPhone que ele pagou 6, 7 mil reais, ele não idolatra. Por quê? Porque Deus é acima de todas as coisas quando se diz amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Quando eu amo o próximo, então eu não mato o próximo. Eu não roubo a mulher do próximo, ou o marido da próxima. Eu não roubo a carteira do próximo. Eu não roubo o carro do próximo. Eu não magoo o próximo. Eu não prejudico o próximo. Eu não menosprezo o próximo. Por quê? Porque eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Entendeu os mandamentos? Então é dessa forma. Cristo é toda a autoridade. Cristo é toda a autoridade. E nós precisamos vivenciar isso. Então, esta é a verdade. Cristo. Não é esta igreja ou aquela igreja. É Cristo. O mais importante é Cristo. A essência é Cristo. A glória é de Cristo. Às vezes a gente dá glória para a nossa igreja, para o nosso grupo de louvor. Vai lá na minha igreja, você vai, nossa, olha, pensa num departamento infantil, pensa num departamento de juventude, pensa num grupo de louvor, pensa nos músicos. E Cristo? Você não apresenta Cristo? Você tem que falar, olha, vem na reunião de oração ou no nosso culto que nós cultuamos a Cristo. Aí você vai ver que maravilha é Cristo. Que glória é estar com Cristo. Como é bom ter Cristo. Como é bom receber Cristo. Como é bom ser chamado por Cristo. Então Cristo, Cristo, Cristo passa a ser sempre a essência da nossa vida. É por isso que existe uma dificuldade e eu te chamo a atenção para que você veja isso. Pegue aí esses grandes nomes de preleitores, tá? Não estou aqui falando de pastores que pastoreiam, preleitores, os famosos itinerantes da palavra. Pega, verifica quais são os seus sermões. E aí na semana que vem você me fala quais são aqueles que o sermão dele é cristocêntrico. É Cristo, do começo ao fim. Porque é isso que nós temos que fazer. Nota no primeiro sermão de Pedro. Pedro, um camarada indouto, sem estudo, analfabeto, rude, camarada bravo, não sabia conversar direito, chucro, nos nossos termos aqui, e nervoso.
né? Nervo à flor da pele, sangue no olho, como diz a turma. Qualquer coisa, pisou no pé do Pedrão, é burdoada. Pedro, cheio do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, primeiro sermão de Pedro. Ele não fala de Davi, ele não fala de Golias, ele não fala de Sansão, ele não fala de José, ele não fala de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, ele não fala de Daniel na cova, ele não fala de Josué derrubando as muralhas de Jericó, ele não fala nada disso. Ele explica Cristo de uma forma linda, maravilhosa e simples. Ele não lia nada. O que ele sabia era alguma coisa que ele foi ensinado no judaísmo e depois vivendo com Cristo. Nos 3 anos que ele passa com Cristo, né, analisando tudo o que Cristo ensina, porque, óbvio que aqui os contextos que a Bíblia nos traz de Cristo com os seus discípulos é só alguma coisa. Imagina as 24 horas, ou imagina as 12 horas com Cristo. Quantas coisas Cristo falava, quantas coisas Cristo explicava, quantas coisas Cristo mostrava desde lá da criação. Então, o que acontece? Ele agora começa a explicar Cristo, e desde o começo, desde o início, ele fala: varões e irmãos, nós estamos, ninguém aqui é bêbado não, nós estamos falando, e ele vai descrevendo. E aí quantas almas aceitaram a Cristo? Quase 3.000 almas se renderam ao pé de Cristo, no primeiro sermão, num camarada indouto, mas que falou de Cristo. Hoje, nós pregamos mais de 3.000 sermão e nenhuma alma se rende a Cristo. Por quê? Porque eu quero explicar quantos metros tem a espada de Golias, qual o tamanho do sapato dele, que temperatura estava a fornalha, quantos leões tinha na cova. Não que isso não é importante para o nosso conhecimento, sim, é importante para o nosso conhecimento, mas a salvação é Cristo. Não adianta você pregar a história de José, que não vai salvar ninguém. Não adianta você pregar Sadraque, Mesaque e Abdenego, não vai salvar ninguém. Não adianta falar das muralhas de Jericó, porque não vai salvar ninguém. E isso é para aumentar a nossa fé, serve como alimento para a nossa fé, mas salvação só se dá através da palavra de Cristo. Quando você menciona Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Versículo 2. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Nessa questão aqui da porta aberta, é uma fala de Cristo bem interessante. Porque lembra que eu falei para vocês que a cidade de Filadélfia, ela estava, né, no meio da rota do correio, na rota comercial. Então era muita gente que passava por lá. Então, a porta do comércio, a porta dos viajantes, a porta dos reis, a porta dos exércitos que passavam, não é? As comitivas dos imperadores. A igreja estava estrategicamente nessa cidade. E o Senhor diz: eu coloquei para você uma porta aberta. E essa porta ninguém pode fechar, porque ele já disse no versículo anterior que o que ele abre ninguém fecha. Então Cristo abriu uma porta na igreja de Filadélfia. E ninguém a pode fechar. Então não importa a circunstância, não importa as condições da igreja, não importa se essa igreja teria dinheiro ou não, não é? Porque às vezes vale mais a gente, vamos pregar para as pessoas que têm mais dinheiro, vamos pregar para... Não! Ali, estrategicamente, ela estava com a porta aberta e acesso a todos aqueles que passavam por ali. E ele diz assim, olha, e ninguém pode fechar. Ou seja, a porta que Cristo abriu, ninguém
ninguém fecha. Por isso, talvez, a igreja de Filadélfia foi uma igreja que mais ficou por tempo, né? As outras, quando foi destruído Filadélfia, também boa parte de Sardes, né, foi destruída, porque não ficava muito longe de Filadélfia, e a questão dos vulcões atacou as duas cidades, na faixa ali dos seus 60 quilômetros, mais ou menos, uma cidade da outra. Mas a que mais persistiu, ou a que ficou mais tempo, foi a igreja de Filadélfia. E tratando aqui, não vamos dizer, da nossa era cristã, da era religiosa, da era da igreja. Irmão, a igreja de Filadélfia é a igreja que transcende todo o tempo. Se a gente for tratar como os amilenistas, né, por todo o milênio, a igreja de Filadélfia, esse modelo igreja de Filadélfia, é a que prevalece. É a que prevalece. Então, olha só, ele disse, eu sei das tuas obras, e que bom, não é? Quando o Senhor sabe das nossas obras e as obras são boas. Não tem o que ele nos repreender ou criticar, porque estamos sendo direcionados completamente. Ainda que tenhamos nossas falhas e nossas fraquezas, como vamos ver aqui, mas o Senhor é que cuida de nós. Através do seu Espírito, nós estamos sendo guardados e orientados. E ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nota que ele está dizendo, você tem pouca força, mas eu vou guardar você. Por quê? Porque você guardou a minha palavra. A questão da retenção, lembra que agora há pouco nós falamos nesse termos? Olha, a palavra que é Cristo. Quando eu guardo Cristo no meu coração, escondi Cristo no meu coração. Então tudo que eu penso tem Cristo por meio. Tudo que eu vou falar tem Cristo por meio. Você entendeu? Os meus planos, Cristo por meio. Eu não projeto nada na minha vida, se não primeiro não projetar a minha vida espiritual. Eu projeto a minha vida, não só a minha espiritual, como a vida da minha esposa e dos meus filhos. Porque eu sou o sacerdote da casa. Quando nós somos orientados pelo Espírito Santo, nós entendemos isso. E como sacerdotes da nossa casa, nós temos que cuidar. Tem pessoas que falam assim, eu não estou nem aí com a minha esposa, a salvação é individual. A tua responsabilidade como marido vai além disso que você está pensando. Você tem responsabilidade sim. Você tem responsabilidade sim para com a tua esposa e com os teus filhos. Ensina os filhos, as crianças, os meninos, no caminho que devem andar, para que quando eles crescerem, eles não se desviem. Ainda que eles vá para um outro lugar, mas eles têm que retornar porque eles têm conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. Então você, marido, que não está nem aí com a sua esposa, começa a pensar diferente, que você está fora disso aqui. Ó. O modelo perfeito de igreja, você está fora. Então vamos voltar rapidão. Tá certo? Então ele diz, tem pouca força, mas o fato, irmão, de você guardar a palavra de Cristo, guardar Cristo, te faz forte. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Quando é que eu deixo Deus feliz? Quando eu cumpro a palavra de Cristo na minha vida, através do Espírito Santo. Deus se alegra com a minha vida. E isso faz o quê? Com que ela é fortalecida. Não para eu virar o super-homem e resolver todos os problemas. Não! Mas uma igreja forte, um crente forte, é aquele que fala com mais voracidade, com mais autonomia e com mais entusiasmo a palavra do Senhor. Ele passa a ser sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque a força que está nele é a alegria do Senhor. E aí se cumpre os propósitos do Senhor. Então, olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que maravilha. Aí ele vai dizer, versículo 9, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa.
novamente cita aqui questão de sinagoga do diabo, né? Templo de Satanás, aonde habita o diabo. Nós sabemos que naquela época existia muitos judeus. E quando os cristãos, quando aqueles que recebiam a palavra de Cristo se achegavam nas sinagogas, eles não eram bem tratados. Os judeus tinham o entendimento que Deus era somente para eles. E eles passavam a rejeitar este povo, não é? E Jesus bateu de frente, né, com os fariseus, com os saduceus, por causa dessas questões. E ele, então agora ele diz assim, ó, eu farei aquele aos da sinagoga de Satanás, né? Porque eles estão aqui, mas eles não são. Os que dizem judeus e não são, mas mentem. Por quê? Porque eles não estão vivendo o judaísmo, que é Deus para todos. Não. Então eles agora começam a querer impedir. E a perseguição, a dificuldade foi muito grande para esses novos cristãos poderem participar das sinagogas. Porque eles eram proibidos disso. Então havia muita perseguição até mesmo por essas pessoas. E aí Cristo traz um alento. Tá? Hoje nós não temos judeus fazendo isso. Nós não temos. Tá? Deixa eu só explicar para você sinagoga. Talvez alguns não tenham conhecimento do que é sinagoga. Sinagoga, ou algumas pessoas dizem esnoga, é um local de culto, tá? Da religião judaica. Tem como objeto central a arca e o Torá. Então é uma arca, dentro dela está o Torá. E os serviços religiosos da sinagoga são realizados todos os dias, desde que se forme um quórum, sendo que algumas vezes o culto envolve leituras do Torá. Então, algumas reuniões, eles vão abrir aquela arca, vão pegar o Torá e vão tirar ali da arca e vão levar até o púlpito, né? E ali naquele púlpito eles vão descrever a palavra que é o Torá, é o Antigo Testamento, tá certo? Então era isso aí. Às vezes a sinagoga não era um templo grande, tá? Mas se reuniam num local pequeno, mas se reuniam no local, todos estão ali com o mesmo objetivo, que é adorar a Deus, tem a Torá, tem a arca lá e a Torá dentro, beleza, então ali é uma sinagoga. Tá? Por isso que no outro texto para outras igrejas ele diz a sinagoga de Satanás, porque as pessoas se reuniam ali, então era fácil, né, na linguagem judaica, a pessoa entender isso aí, falar, sinagoga de Satanás, ou seja, tem um grupo ali reunido que são do Satanás. Você entendeu? Igual hoje a gente fala, tem uma panelinha ali, é um grupo de fofoqueiro, tem um grupo de cachaceiro, tem um grupo ali de dependente químico. Então é dessa forma, eles estão ali, qual o objetivo? É fumar droga. Qual o objetivo? Beber até cair. Qual o objetivo? Falar da vida de todo mundo. Então é dessa forma, né? Então eles formam as suas sinagogas, no sentido da religião judaica, então a sinagoga significa isso aí, tá certo? Então, muito bem, o Senhor diz para eles agora que, olha que interessante, a honra que Deus dá, ou Cristo dá, para a igreja, é essa aqui, ó. Ele fala, olha, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Eles não eram para vir adorar os cristãos, tá? Não era para adorar os cristãos. Nós estamos olhando o relógio aqui, irmão, já é 8:45, Jesus amado. Mas eles vão fazer adoração, mas vão se prostrar aos pés dos cristãos, não para adorarem o cristão. E aí eles vão ver, né? Porque quem está ali nos pés, está ali junto, eles vão ver o amor de Cristo referente a estes irmãos da igreja de Filadélfia, a esses judeus que são falsos aqui, que não estão vivendo a verdade, porque se Cristo é a verdade, tudo que excede Cristo é mentira, é falsidade. Tá? Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmão. Nós não podemos adorar, nós temos que honrar o nosso pastor, nós temos que respeitar o nosso pastor, mas não podemos adorar o nosso pastor, porque ele é como nós. Ele nos ajuda a adorar a Cristo, ele nos traz a palavra de Cristo, ele é o anjo da igreja.
Tem certos lugares aí que as pessoas adoram o pastor, a mulher do pastor. Você entendeu? E isso não pode, está errado. Está errado. Então nós temos que fazer desta forma. Adoração a Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Só Ele. Tá certo? Então esse ou aquele pregador, cantor, nós temos que tomar muito cuidado com esses cantores gospel, meu Deus do céu. Tem uns que só querem ser adorados. Então, que o Senhor nos livre deste mal. Tá certo? Versículo 10. E nós vamos finalizar porque não vamos chegar até o 13. Não dá, a gente conclui a semana que vem. Tá bom? Só vamos finalizar o 10 aqui, que está no mesmo sentido de guardar a palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Tá certo? Então veja bem. O Senhor é que Ele promete livramento. Livrar dos enganadores. Certo? Vai livrar desses da sinagoga aqui, de Satanás, que está perseguindo o povo. E ele continua dizendo, pelo fato de você guardar. Ele diz no versículo 8, sobre guardar a minha palavra e não negar o meu nome, porque aquele que guarda a palavra de Cristo não nega o nome de Cristo. E quem é Cristo? Senhor e Salvador, Redentor da minha vida. Em nenhum momento eu posso negar isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Veja bem, aí tem algumas pessoas que dizem assim, olha, isso aqui é a respeito da grande tribulação. Né? Os pós-milenistas vão colocar dessa forma, nesta visão aqui, ó, que o fato que Cristo fala que vai guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, está falando dos 7 anos de grande tribulação. Mas esse conceito aqui não tem nada a ver, irmão. Tá? Não tem nada a ver. Se a gente voltar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer assim, ó, esperar, a parte B do versículo, tá? Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, nesse conceito aqui, ele está falando da tentação que há de vir como ira futura. Faz parte da ira futura. E a ira futura não se dá na grande tribulação, mas no juízo final. Então, toda vez que a palavra de Deus ela vai nos dizer que o Senhor guarda os seus, é sempre da hora ou do dia. Não diz dos tempos. Quando diz tempos, porque a grande tribulação é um tempo, mais 2 tempos e mais meio tempo, que daria 1, com 2, 3, com meio, 3 anos e meio. Então são 2 partes. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Tá certo? Quando diz dia ou hora, está falando sobre o juízo final. O dia da ira do Senhor. E aí, neste dia, a igreja não participa. A igreja é arrebatada. Tá certo? Então, aqui ele está dizendo que eu te guardarei da hora. Veja bem, a hora. Não é tempos, é hora. Hora está no dia. A hora é contada no dia. 24 horas forma-se um dia. Então eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Tá certo? Então, semana que vem, se Deus assim permitir, e o Senhor nos dê graça, nós continuamos, relatamos aqui o versículo 10 novamente, porque o 11 se encaixa no 10, mas a gente começa falando desse para depois falar da última carta, a 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia. Tá certo, meu irmão, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Quero lembrar aqui aos que não são inscritos ainda no canal do YouTube da nossa igreja, se inscreve lá, Igreja Metodista em Bauru, né? E se inscreve, deixa lá um joinha,
Clica no sininho para você receber as notificações. Os cultos, as reuniões de quarta e quinta, não serão transmitidas direto pelo YouTube. Tá certo? Porque existe todo um aparato para a gente colocar aqui. A gente quis fazer no celular, não ficou muito legal, e o pastor achou por bem da gente fazer isso, então, após. Né? Então, depois de editado, esse estudo vai para o YouTube como foram os da semana passada, de quarta e quinta da semana passada. Tá certo? Agora, no domingo, às 9 da manhã e às 19 horas, então, nós temos a transmissão direta também pelo Face, mas também pelo YouTube. Tá certo, meu irmão? Amanhã, não se esqueça, quinta-feira, continuamos aqui com o estudo de Atos dos Apóstolos, onde o pastor Samir está descrevendo versículo a versículo, e está sendo gratificante para a nossa vida, para conhecimento da palavra de Deus. É importantíssimo a gente fazer isso, tá? Crie o hábito de levar, além da Bíblia, a física aqui do lado, onde você estiver assistindo, também um papel e uma caneta, um lápis, para você anotar algumas coisas e começa aí a estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor estará trazendo grandes novidades para a tua vida, porque se tem uma coisa que Deus gosta é que nós sempre venhamos aprender. Né? E Paulo fala, se você deseja o episcopado, excelente obra desejo. O que é episcopado? Conhecimento da palavra de Deus, se tornar um homem de Deus, um homem da palavra de Deus. Tá certo? Então é assim, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos dê aí mais um dia abençoado amanhã, uma noite maravilhosa hoje, tá? E eu quero pedir novamente para o pastor Samir fazer a oração de encerramento deste culto. E amanhã, se Deus permitir, às 19 horas estamos com o estudo dele aqui para aprendermos do Senhor. E você que participa só do de quarta, né? Te convido a participar os outros dias, mas quarta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos aí para continuarmos esse estudo. Que Deus nos abençoe. Pastor. Oremos ao Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és bendito. Amém. Louvado seja o teu nome. A ti toda glória, toda honra, todo Amém. louvor, toda adoração. E queremos te agradecer porque a tua palavra está sendo lida, explicada, está sendo publicada. E, Senhor, agora precisa entrar no nosso coração, na nossa mente e ficar. Para dizer como servo de Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Faz isso conosco também, Senhor. Faz isso com cada irmão e irmã. Nós oramos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.